Estão felizes? Então dá uma salva de palmas a Jesus. Uou. Glória a Deus, Ele é bom, Ele é bom. Esse é o dia que o Senhor fez, então nos alegramos e regozijamos neles, amém? Glória a Deus, vocês podem se assentar. Glória a Deus. Para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo, faço parte aqui da liderança da Juventude Audaz. E esse mês a Juventude está coordenando, aí, liderando todos os aspectos da nossa igreja, dessa igreja amada. Então, glória a Deus pela vida de cada um, de cada jovem, de cada adolescente e de cada líder que estão aí se empenhando para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Amém? Amém. Então, talvez você não me conheça, eu sou o Rodrigo e agradeço esse convite, né, o convite de estarmos aqui ministrando. E hoje é um dia muito especial para mim, não por estar aqui no púlpito pregando para vocês, mas quando eu recebia o convite dos pastores, eu comecei a perguntar para o Espírito Santo qual que seria a mensagem, o que ele queria que eu trouxesse para vocês nessa manhã. E ele começou a me lembrar que eu não me dava conta que há 7 anos atrás, exatamente nesse mesmo mês, eu entrava por essa porta. E para quem não conhece um pouco da minha história, há 7 anos atrás, nesse mesmo mês, eu estava vindo de 13 anos da Cracolândia. Então, eu estava vindo afundado na Cracolândia e na sexta-feira eu estava vindo, tinha passado 3 dias na Cracolândia, isso foi numa sexta-feira, voltando para casa, eu estava pensando em tirar minha vida, vindo para cá, isso na sexta-feira, e uma pessoa, eu falo uma pessoa, mas era um anjo, porque esse foi o que foi no meu discernimento. Enquanto eu estava vindo para casa, tentando tirar a minha vida, uma pessoa apareceu na minha frente, orando em línguas muito altas, com o celular na mão. E eu parei já 3 dias ali virado, né, usando drogas, vindo da Cracolândia. Eu falei, nossa, eu estou muito louco, o que esse cara está aqui na minha frente, orando em línguas, e no meio da rua, a rua lotada. E eu olhava para o lado, mas é como se as pessoas não vissem a gente. Passavam pessoas do nosso lado, essas pessoas não me viam e não viam esse homem. Era um moreno, alto, com o celular na mão, só que em nenhum momento ele olhava para mim. Aí eu dei mais alguns passos para frente, quando eu olhei para trás, esse homem não estava mais. E ali, mesmo 3 dias virado na Cracolândia, o Senhor começou a falar comigo. E o Senhor começou a me chamar. E o Senhor me chamou e eu entendi o chamado dele para a minha vida. Então, se você está aqui hoje, independente de qualquer coisa, é porque Jesus te chamou para estar aqui hoje, amém? Vocês creem nisso? Então não é à toa que você levantou cedo para estar aqui hoje, não é à toa que você pegou ônibus, trem ou vice-versa, porque Jesus te chamou aqui hoje. Então dentro disso, a palavra que ele colocou no meu coração foi justamente sobre isso, sobre Jesus nos chama. Mas para que Jesus nos chama? Então esse é o primeiro ponto que nós vamos ver agora. Jesus nos chama para o discipulado, para sermos discípulo. Esse é o chamado de Jesus para a gente. Então vamos abrir as nossas Bíblias abrir em Lucas 5, de 27 a 32. Passadas essas coisas, saindo, vi um publicano chamado Levi, assentado na coleteria, e disse-lhe, segue-me. E ele levantou e deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi, que no caso aqui é Mateus, um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando, por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Irmãos, para a gente entender um pouquinho do contexto do que se passava aqui, Jesus estava, passadas essas coisas, quer dizer que Jesus estava ministrando, né, pregando, operando sinais e maravilhas. Quando ele passou por Levi, Levi era um publicano, um cobrador de impostos, e um cobrador de impostos, ele era odiado, vamos dizer assim, pelo povo judeu, porque ele era um judeu, mas a serviço de Roma, então ele é considerado como um traidor. E Jesus passou pelo posto de trabalho dele, olhou para ele e simplesmente disse, siga-me. E nós vamos ver que a resposta de Levi foi, Levi se levanta imediatamente, deixando tudo para trás e segue Jesus. Aí parando para pensar, sabe o que eu estava analisando nisso? Que quando Jesus disse, siga-me para Levi,
No original grego, esse siga-me é torne-se meu discípulo. Siga-me, torne-me meu discípulo, me acompanhe, aprenda comigo, imite as minhas ações, imite a minha vida, imite o meu caráter. Só que Jesus em nenhum momento ofereceu para Levi um cargo, em nenhum momento Levi ofereceu para Levi um ministério, em nenhum momento Jesus ofereceu nada para Levi, de riquezas, nada. E o que me deixa mais, assim, perguntando, o que Levi viu em Cristo, que ele simplesmente levantou, largou tudo e seguiu. Então, meus amigos, talvez nós estamos aqui, Jesus está chamando nós, está nos chamando, sabe? Mas muitas vezes nós estamos ouvindo Ele, mas indo pelo aquilo que Ele pode nos dar e não por quem Ele é. E Levi o seguiu por quem Ele é. Então essa é a verdade sobre nós. Então Levi muito contente porque largou tudo e foi seguir Jesus, foi dar um banquete para Jesus em sua casa. E ali se reuniram outros publicanos, né, e outras pessoas consideradas pecadoras, e ali os escribas e os fariseus começaram a discutir com os discípulos de Jesus como que o seu mestre se senta à mesa de publicanos e pecadores. E Jesus ouvindo isso, Jesus é inteligente, né? Jesus usa uma metáfora médica. Não são os sãos que precisam de médico, mas sim os doentes. Então Jesus explica que a missão dele é chamar pecadores ao arrependimento e não aqueles que supostamente se acham justos, como os fariseus se achavam. Então a partir disso eu entendi que, meus irmãos, Jesus é para nós mesmos. Jesus chama nós mesmos, Jesus é para nós mesmos. Jesus era para aquele rapaz que estava na Cracolândia, ou vice-versa. Jesus é para aquele que mesmo não tendo nenhum problema com drogas, é aquele que não tinha ainda encontrado Jesus, sabe? Jesus chama a gente, não importa a cidade que você nasceu, não importa o contexto familiar que você nasceu, não importa a sua situação financeira, não importa nada disso, Jesus te chama para um propósito maior, amém? E se a gente for olhar outros exemplos ali, quando Jesus está também chamando outras pessoas a se tornarem discípulos, ele passa por Pedro e André. Eles estavam pescando e o Senhor disse, siga-me. E a tradução desse siga-me também é a mesma. Sejam meus discípulos, sejam meus discípulos. E eles imediatamente largaram seus barcos e seguiram Jesus. Tiago e João, a mesma coisa, estavam consertando redes. Jesus passou por eles e disse, siga-me. Jesus não ofereceu nada. E é justamente isso, siga-me, torne-se meu discípulo. E eles imediatamente largaram as redes e começaram a seguir Jesus. E a gente pode citar aqui vários outros exemplos. A quem Deus chamou no Antigo Testamento e a quem Jesus chamou no Novo Testamento. Dentro dos discípulos também tinha Simão, o Zelote. O grupo Zelote era um grupo político-religioso, meus irmãos, que, sabe, eles usavam da força até mesmo assassinatos para se opor ao domínio de Roma. Um possível assassino. Jesus chamou Simão. Jesus chamou Judas Iscariotes. Um ladrão que depois também traiu Jesus. Mas sabe qual a diferença? É que Judas, depois de que traiu Jesus, a Bíblia diz que ele sentiu remorso, mas ele não teve arrependimento genuíno. Eu creio que se ali depois que ele jogou as moedas, ele tivesse, sabe, voltado e se arrependido, ele estaria com Cristo. Até porque, diferente de Pedro, Pedro negou Jesus 3 vezes, não foi mesmo? Mas o que aconteceu depois? A Bíblia vai dizer que ele chorou amargamente, de arrependimento. Então, essa é a diferença entre Judas e Pedro. Então nós estamos aqui para dizer que Jesus está nos chamando a todo momento. Jesus está nos chamando, meus irmãos. Jesus nos chama para, siga-me. Jesus está dizendo nessa manhã, siga-me, sejam meus discípulos. Só que para nós atendermos esse chamado de Jesus, de segui-lo e tornarmos verdadeiros discípulos verdadeiramente, há uma condição ou uma possibilidade. E é o que nós vamos ver no texto a seguir. Podem abrir suas Bíblias em Lucas 9, 23, 24. E aqui é Jesus dizendo, dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará.
Então aqui tem uma chave, vamos dizer assim, o custo do discipulado com Cristo, o custo de se tornar um discípulo de Cristo. Se nós formos aqui no início, dizia a todos, esse ser aqui no original grego, ele significa que ele indica uma condição ou uma possibilidade. E aí, qual que é essa condição ou essa possibilidade de se tornar um verdadeiro discípulo de Cristo? Vem na frase a seguir, a si mesmo se negue. Vocês sabem o que é negar a si mesmo? É esquecer de si mesmo. É perder a visão ou interesse próprio. É você morrer para você, para que Cristo viva em você. Isso é muito forte. Eu lembro, quando o Senhor começou a trabalhar comigo, isso lá em 2018, quando eu cheguei aqui, o Senhor começou a trabalhar com isso comigo. Meus amigos, vou falar para vocês. Vindo de 13 anos de uma vida totalmente deturpada, mente sem caráter, um monte de coisa, um monte de feridas, rejeição, sem liberar perdão. E eu precisava me esvaziar de tudo aquilo, mas vocês acham que foi fácil? Só que o primeiro passo é nós negar a si mesmo, é isso mesmo. Pode doer, mas à medida que nós entregamos para Cristo, Ele nos cura e nós podemos mostrar as nossas cicatrizes, e foi onde nós fomos curados. E nós podemos, a partir das nossas cicatrizes, mostrar para outras pessoas que há sim cura, há sim libertação no nome de Jesus. Amém? E prosseguindo, ele disse, a si mesmo se negue, esqueça de si mesmo, perca a visão e o interesse próprio. Dia a dia tome a sua cruz, dia a dia nós precisamos morrer, meus irmãos. Não é hoje eu morri e acabou. Você morre hoje, você morre amanhã, você morre depois de amanhã e você morre todos os dias. Essa é a condição para se tornarmos um discípulo verdadeiro de Cristo. Aquele discípulo que vai impactar o mundo, aquele discípulo que vai impactar as nações. E na sequência aí sim ele diz, e siga-me. Então venha, seja o meu discípulo. E parando para pensar, nós vamos entender, meus irmãos, que a cruz é um lugar de morte, né? A cruz é um lugar de morte, mas é exatamente neste lugar de morte que nós encontramos vida e vida em abundância. Nós precisamos entender isso. Nós estamos caminhando para a cruz, nós estamos caminhando com Cristo para a morte, mas é essa morte para nós que vai nos trazer uma vida e vida em abundância. Essa tem que ser a mentalidade nossa, essa tem que ser a realidade da nossa mente. Então assim nos tornamos aptos a nos tornar discípulos verdadeiros, porque se eu morri para mim mesmo, estou crucificado com Cristo, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim, então não é mais sobre o que eu penso, não é mais sobre o que eu acho, não é mais sobre o que eu sinto, não é mais sobre as minhas ideologias, seja elas pessoais ou políticas, não importa, não, é tudo sobre Ele. E nós precisamos nos esvaziar de tudo isso, para que Ele seja tudo em nós, para que Ele seja honrado, para que Ele seja glorificado, não mais eu, porque eu estou morto. Alguém morto não pode mais, alguém morto não tem mais direito a nada, a não ser Ele, e que Ele vive em cada um de nós, amém? Vocês estão comigo? Glória a Deus. Por isso a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Essa palavra da cruz é loucura. Eu tenho que morrer? Como assim eu tenho que morrer para ter vida? Esse é o Evangelho. O Evangelho é loucura, meus amigos. Nós precisamos morrer para viver. Nós precisamos perder para ganhar. Nós precisamos compartilhar e não reter. Você quer ser o grande? Você quer ser o maior? É o que mais tem que servir. Essa é a verdade do Evangelho. Seus inimigos, você tem que odiar seus inimigos? Você tem que orar por eles. O Evangelho é loucura, mas é essa loucura que vai nos levar a um propósito maior. É essa loucura que vai te curar, é essa loucura que vai te salvar, é essa loucura que vai te trazer um futuro de vida, uma plenitude com Ele na eternidade. E sabe algo que me deixa, eu estava lendo, o Senhor me trouxe, sabe algo que me deixa assim, espantado, vamos dizer assim? É que nas religiões, hoje, em todas as religiões criadas por homens, todos eles queriam ser deuses, mas um Deus se tornou homem por mim, por você, para morrer por cada um de nós, para que hoje nós tivéssemos vida e vida em abundância. Fala para mim se isso não é uma loucura. Um Deus se tornar homem e morrer por cada um de nós. Então, irmãos, isso precisa mexer com o nosso coração. Isso precisa começar a incendiar o nosso coração. Isso precisa fazer a gente voltar a olhar para a cruz, a caminhar para a morte, para que Ele viva em nós. Sabe? E entendendo isso,
nós precisamos nos esvaziar do nosso eu. Nós precisamos nos esvaziar de tudo, do nosso eu, do nosso ego, para que ele seja tudo. Vocês já pararam para pensar que Deus é especialista em do vazio fazer grandes coisas? Lá em Gênesis 1 vai dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra era assim forma e? Vamos lá. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e disse Deus, haja luz. E houve luz. É a partir do vazio que Deus constrói grandes coisas. Filipenses 7 vai dizer que Jesus, embora sendo Deus, ele não tomou isso para si, mas a si mesmo esvaziou-se para que o propósito de Deus, a vontade de Deus fosse completa. E qual que era a vontade de Deus para Cristo? Para que ele morresse, tivesse uma morte de cruz, para que eu e você tivesse vida. Então, para o propósito de Deus se cumprir em Cristo Jesus, ele também se esvaziou, e por que nós não? Nós precisamos entender que para que ele seja tudo em nós, nós precisamos liberar o nosso eu, sabe? Matar o nosso eu todos os dias. Porque diferente da multidão que o seguia apenas pelo que ele poderia entregar, pelo aquilo que ele poderia fazer, nós como os discípulos o seguem porque ele é. Amém? E ele nos chama somente para, sabe, uma coisa que às vezes acontece muito é que nós procuramos Cristo muitas vezes somente para ele mudar a nossa situação externa. Eu vou a Deus porque ele vai abrir uma porta de emprego, eu vou a Deus porque ele vai me curar, eu vou a Deus porque ele vai me prosperar. Sim, isso faz parte, meus irmãos. Mas o principal não é isso, ele quer tratar o seu interior primeiro. Ele quer tratar as feridas da sua alma, ele quer tratar o seu caráter. É por isso que o discipulado serve para isso, você se esvazia de si para que o caráter dele seja em você. Você esvazia-se de si para que as atitudes dele sejam as mesmas em você. Você se esvazia de si para que as palavras dele sejam as mesmas em você, em mim, em você. Então, se não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim, então as minhas atitudes são as mesmas dele, o meu caráter é o mesmo dele, tudo é baseado a partir dele. Eu não estou falando aqui de ser perfeito, não é isso. Nós não somos perfeitos. Mas o que eu digo aqui, nós não somos perfeitos, mas eu digo aqui de estarmos colados no perfeito todos os dias. É isso que vai trazer transformação para a nossa vida. É isso que vai trazer mudança no nosso caráter, na nossa vida, em seja qual área for. Ninguém é perfeito, mas estar colado no perfeito é o que vai trazer isso na nossa vida. Então, nós precisamos sim renunciar o nosso eu. É por isso que eu falo, há um chamado constante de Jesus para as nossas vidas. Mas muitas vezes nós pensamos que é somente para quem está fora da igreja, para quem está lá perdido. Não, Jesus está chamando cada um de nós, inclusive todos que estão dentro da igreja. Há um chamado constante de Jesus para um arrependimento e para caminhar para um discipulado com Ele verdadeiro. Mas o que acontece é que se nós não morremos para nós mesmos, deixamos de seguir o Cristo verdadeiro e começamos a seguir um Cristo que nós mesmos criamos para nós. Sabe o que acontece? Muitas vezes nós não morremos, nós somos cheios de si, aí nós começamos a seguir um Cristo que nós mesmos criamos. É aquele Cristo que nós moldamos à nossa vontade, é aquele Cristo que nós moldamos ao nosso querer, aquele Cristo que a gente coloca dentro da nossa caixinha religiosa e individualista. Então nós começamos, sabe, por muito tempo nós ficamos cauterizados e começamos a seguir um Cristo que se molda a mim e não eu que se moldo a Ele, o perfeito, a perfeição de Deus. E sabe qual que é o maior desafio? O maior desafio é esse, desconstruir de nós tudo aquilo que não é de Cristo. Mas em nome de Jesus, que nessa manhã nós possamos nos examinar e começar a dar liberdade para o Espírito Santo tirar de nós tudo aquilo que não provém dEle. Sabe, precisamos abandonar tudo aquilo, meus irmãos, que não provém dEle. Precisamos voltar ao início, quando Ele, sabe, precisamos lá voltar ao início, quando nós falamos de primeiro amor, sabe, nós precisamos voltar no início, sabe, onde tudo começou, começar a nos examinar as Escrituras, e começar a fazer um comparativo, será que eu estou seguindo o Cristo verdadeiro, ou estou seguindo aquele ao quem, mesmo inconscientemente, eu moldei para mim? Sabe, os fariseus e mestres da lei, eles estavam 100% dentro de uma religião, mas os corações deles estavam totalmente distantes de Deus. Supostamente eles buscavam o reino de Deus, mas esqueciam de buscar a justiça. É o que acontece muitas vezes. Nós vamos lá buscar o reino de Deus e a sua justiça. Muitas vezes nós ficamos só, busquem o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. E a justiça de Deus?
Os fariseus buscavam o reino de Deus supostamente como eles faziam suas práticas, iam nos templos, davam seus dízimos, faziam suas orações, mas os corações totalmente longe do Cristo. E o que é a justiça de Deus? Quando nós falamos buscar primeiro o reino de Deus e a justiça de Deus é integridade, virtude, pureza de vida, ser justo, pensamentos, sentimento e ações corretas. Vocês entendem? Muitas vezes nós estamos buscando o reino, nós estamos cumprindo o nosso rito, nós estamos orando, nós estamos jejuando, nós estamos vindo ao culto, nós estamos indo aos PGs de sábado e de terça, mas nós não estamos buscando a justiça de Deus, que é o caráter dele moldado em nós, integridade. Fazer o que é certo nas nossas ações, na hora que não é para mentir, nós mentimos, na hora que, é para fazer o que é correto, nós não fazemos. Essa é a justiça de Deus. E aí quando nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça, aí vem, as demais coisas são acrescentadas. Por isso que Jesus dizia, se a vossa justiça não exceder em muita dos escribas e dos fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Vocês lembram da história do jovem rico? Quando ele chegou, Senhor, o que faço para herdar a vida eterna? Senhor, dos mandamentos, Jesus falou para ele dos mandamentos. Jesus disse para ele, então, vá, vende tudo e siga-me. E quando eu falo siga-me aqui, é sempre a tradução de seja meu discípulo. Esse jovem pegou, ficou triste e voltou para trás, porque ele havia muitas riquezas. Mas não é sobre ser rico, o problema não é sobre ser rico, não há nada, não há mal nenhum, na verdade sim. É bom termos as riquezas, mas isso nos mostra que se tiver algo no nosso coração, na frente de Cristo, não tem como nós nos tornarmos discípulos. Isso nos ensina que se algo estiver primeiro em nosso coração, não tem como nós nos tornarmos discípulos verdadeiros de Cristo. Então esse jovem rico acabou não seguindo Jesus, porque a riqueza falava mais alto em seu coração. E nessa manhã a pergunta que fica é, como estão os nossos corações para o chamado de Cristo ao discipulado verdadeiro em nossas vidas? Quem seremos nós? Vocês lembram na passagem que Jesus falava, alguns discípulos olharam para ele e, Senhor, suas palavras são duras demais, foram embora, viraram as costas para Jesus. Ou nós seremos aqueles que vamos dizer, Senhor, para onde eu irei? Se só Tu tem as palavras de vida eterna. Meus irmãos, nossos corações precisam queimar por isso. Eu oro para que recaia sobre nós uma extrema devoção, um anseio por mais e mais e mais dEle. Que essas verdades venham pegar a gente de dentro para fora, venham ser encarnadas em nós. Há uma construção para isso, mas nós precisamos ser intencionais nisso. Está chegado o tempo, é chegado, Jesus está chamando. Mas a decisão é nossa. A decisão de ir é nossa. Jesus é imutável, Ele não muda. Ele está nos chamando e nós precisamos atender ao chamado dEle se nós quisermos viver um propósito maior. Amém? E o segundo ponto dentro disso que o Senhor me trouxe é sobre, dentro do chamado, o chamado ao discípulo, e ao discipulado, e dentro disso tem que haver um relacionamento. Nós vimos que ser discípulo implica em segui-lo, aprender com seus ensinamentos e imitá-lo em sua vida e ações. Mas para imitar alguém ou se parecer com alguém, nós precisamos conhecer essa pessoa. E isso nós só conseguimos com relacionamento. A Bíblia, desde o início, meus irmãos, a Bíblia, desde Gênesis, ela nos ensina que nós fomos criados para conhecer, amar e viver em comunhão com Deus. Esse é o propósito para que Deus nos criou. Diferente do restante da criação, que o Senhor deu a ordem à terra para que produzisse a vegetação, deu a ordem à terra para que produzisse os animais, deu a ordem aos mares para que produzisse os peixes, os seres viventes, no firmamento do céu as aves. Conosco foi diferente, Ele mesmo nos criou, Ele mesmo nos formou. Essa é a diferença. Façamos nós o homem à nossa imagem e semelhança. O homem, nós fomos criados pelo próprio Deus. E sabe o que é mais integrante? É que depois que Ele formou, Ele mesmo formou, Ele soprou o sopro de vida em nossas narinas. Uou. E esse sopro tem a ver com o Espírito. O Espírito de Deus, o fôlego da vida sobre nós.
Isso tem que fazer a gente chacoalhar. Isso tem que fazer a gente se mover em direção a Ele. Por isso que se tirar o peixe fora da água, ele morre. Ele pode até aguentar ali um pouquinho, vai se debater, ele vai aguentar ali um pouco fora d'água, mas ele vai estar sofrendo, ele vai estar se contorcendo, se debatendo, e uma hora ele vai morrer. Assim somos nós, se nós não tivermos um relacionamento íntimo e profundo com Ele, nós vamos morrer. Nós precisamos estar colado nele, nós precisamos ser intencionais no relacionamento com Ele. Nosso relacionamento com Ele é tudo, meus irmãos, e não existe nada de bom fora dele. Tudo sem Ele é nada. Você pode, tudo bem, a sua vida pode estar uma maravilha, você pode estar prosperando, você pode estar com saúde, a sua família bem, mas se Cristo não estiver, nada adianta. Se Cristo não estiver, se Cristo não for o centro, se não há um relacionamento com Ele, isso são coisas que serão comidas pelas traças. O tesouro maior é com Ele. É nisso que nós temos que se apegar. Nós precisamos nos entregar realmente ao chamado dEle. O que aqueles discípulos viram, que Ele só disse, siga-me. Isso não mexe com vocês de começar a pensar, de começar a remoer, o que eles olharam nos olhos de Jesus, que eles viram que imediatamente eles largaram tudo e seguiram Jesus? E se a gente for ver, quando Adão pecou no Éden, para você ver como Deus nos criou para relacionamento. Quando Adão pecou no Éden, a Bíblia diz que mesmo assim Deus desceu para o relacionamento. Mesmo assim Deus foi ao relacionamento com Adão. Adão, cadê você? Deus nunca falta no relacionamento. Sabe quem falta no relacionamento? Nós. Ele é imutável, meus amigos. Ele não muda. Ele não é homem para que minta. Nós somos limitados, mas Ele é onisciente, onipresente. Deus nunca falta o relacionamento. Por isso que acontece muitas vezes quando nós erramos, quando nós pecamos, temos algumas falhas. Em vez de nós irmos ao relacionamento, nós corremos do relacionamento e está totalmente errado. É tudo que o diabo quer. O diabo quer nos afastar. Não, errou, faz parte. Lembra, não é sobre ser perfeito, mas estar colado no perfeito todos os dias. Então eu errei, mas eu corro para Ele, eu vou me relacionar com Ele. Eu posso estar quebrado, mas eu vou entrar no meu quarto, eu vou fechar a porta e vou falar com Ele. E vou entregar, Senhor, eu errei, mas me perdoa. Estou aqui. Não caia na mentira de Satanás que lá no começo ele queria colocar na minha mente também que quando nós erramos, acabou, você tem que começar do zero. Não, não. Ele não muda. Ele não é homem para mudar. Então a gente precisa ter isso em mente. Deus nos planejou antes mesmo da fundação do mundo para nos relacionar e ter comunhão com Ele. Sabe, aí vendo sobre isso, veio uma comparação, né? O Senhor me trouxe uma comparação. Nosso relacionamento com Cristo deve ser como um rio perene. Sabe o que significa um rio perene? Significa que a principal característica de um rio perene é a sua alimentação constante, que pode vir de fontes ou nascentes, que não cessa, constante, contínuo, ininterrupto, mantém um fluxo contínuo. Então, assim como o rio perene que é alimentado pela fonte, nós também temos que estar ali sendo alimentados pela fonte que é Cristo Jesus, o nosso relacionamento com Ele todos os dias, para que a partir de nós, esvaziado, comece a fluir a vida de nós, e esse rio perene comece a fluir e desaguar na eternidade com Ele. Assim como o rio perene deságua no oceano, na imensidão do oceano, um dia nós vamos desaguar na imensidão que é Ele. Amém? Isso precisa começar a nos chacoalhar, isso precisa começar a nos mexer. A gente não pode ser como represa, a represa ela retém, aquilo que ela recebe ela retém, ela não compartilha, ela não flui. Não, nós precisamos ser como o rio que flui através da fonte, a fonte da vida que é Cristo Jesus. Aí você começa a fluir, aí você começa a liberar tudo aquilo, você não é cisterna para reter nada, tudo aquilo que você recebe no seu relacionamento com Cristo é para você compartilhar, é para você entregar, é para você doar. Esse é o reino dos céus é coletividade, não é sobre o eu, por isso que para seguir Cristo nós precisamos matar o nosso eu. Vocês estão comigo? Ô, glória! Amém. Nós precisamos ser intencionais em nosso relacionamento com Deus, íntimo e profundo, essa é a verdade. Mas eu estava falando, Deus, mas a gente vem falando muito sobre isso, sobre relacionamento, né? Seja na juventude, aqui com os pastores aqui. Ainda tomei uma. Só continue, até que isso se torne uma verdade em vocês. Uma verdade, sabe? Verdade mesmo, sem reservas, sem nada.
Aí eu falei, tá bom, vamos lá, vamos falar sobre relacionamento, porque afinal nós somos criados para isso. Amém? Então nós precisamos ser intencionais em relacionamento com Deus, íntimo e profundo. Há uma profundidade do conhecimento de quem Ele é. Só que é uma coisa, coisas profundas de Deus não cabem em coração rasos. Ele é uma imensidão. Mas a imensidão do conhecimento dele não vai caber em coração rasos, em coração cheios de tudo, menos dele. É por isso que nós precisamos começar a desentulhar os nossos corações. Nós precisamos dar liberdade, entregar para Deus, entregar, Senhor, tira, está aqui, eu me avaliei, está aqui, toma, isso é seu. Seja ele qual for. Se precisa liberar perdão, libere perdão. Você precisa entregar um pecado de estimação, entregue o pecado de estimação. Você precisa perdoar, perdoe, seja lá qual for. É isso, nós estamos mortos. Nós morremos para nós, para que Ele viva. Então, para nós conhecermos mais da profundidade de quem Ele é, nós precisamos esvaziar os nossos corações. Lembra que a partir do vazio Ele faz tudo? Então é isso, só precisamos entregar para Ele vazio. Construa da forma que o Senhor quer. É que nem aquela música lá, a casa é sua. Pode entrar, muda tudo de lugar, derruba o que tem que derrubar e constrói conforme o seu planejamento. E aí uma frase que eu ouvi que pega muito para mim também é: não tem como nós queremos passar a eternidade com alguém que nós não conhecemos. Já pararam para pensar? Na real, nós já vivemos a eternidade em Cristo Jesus, a partir do momento que nós entregamos nossa vida para Ele, que nós decidimos ser discípulos dEle, nós já vivemos a eternidade aqui. A plenitude nós vamos viver lá, mas nós já construímos para a eternidade a partir de hoje, meus irmãos. Não é quando Ele voltar, não, que nós vamos... Lá é a plenitude, nós já vivemos a eternidade a partir de hoje. E até porque muitas vezes a gente pensa que o fazer é o que agrada a Deus, sabe? O fazer, nossa, eu faço, eu oro, eu prego, eu canto, eu lidero PG, eu faço isso, aquilo, mas não é, nunca foi, nunca será sobre a minha e a sua atividade. Nós não compramos o coração de Deus, nós não compramos Deus com as nossas atividades. Sabe o que move o coração de Deus? É a intenção do nosso coração. Não é sobre a atividade, é sobre o nosso coração a dele. Não é sobre a nossa atividade, mas é o nosso coração alinhado a dele. É sobre a intensidade do nosso relacionamento com ele. É sobre a intencionalidade do nosso coração. E o que move o reino de Deus, o que move o reino dos céus é um coração humilde, contrito e ensinável, que está totalmente voltado para ele. Então, se Cristo vive em mim, não é mais as coisas que eu penso, o que eu sinto, é o que Ele diz. Por isso que nós temos a Bíblia. Por isso que nós temos as nossas armas, nós temos a Bíblia, nós temos o jejum, nós temos o discipulado entre os irmãos. Isso aqui a gente não precisava nem falar, porque isso é o básico de uma vida cristã. Ser intencionais na nossa prática com Ele, ler a Bíblia, jejuar, orar, isso é a arma. Isso é o básico, vamos dizer, que o pessoal fala, isso é o feijão com arroz. E ali Ele vai nos moldando, Ele vai nos transformando, mudando o nosso caráter, mudando o nosso entendimento, nos curando, nos sarando. Uma frase que a gente ouve aqui dos nossos pastores também, e até algo que eu carrego comigo desde 2018, é que Deus não tem filhos preferidos, mas tem aqueles que os desejam mais. Tem aqueles que anseiam por Ele. Tem aqueles que olham com os olhos de amor, sabe? Eu tenho orado muito, Senhor, me ensina a te amar mais, porque eu de mim mesmo não consigo, eu não sei. Se hoje eu acho que eu te amo, é porque o Senhor me ensinou, porque o Senhor me amou primeiro. Então a minha oração constante é, Senhor, me deixa te amar mais, me ensina a te amar mais, que automaticamente com isso eu consigo amar o meu próximo, como a mim mesmo. Sabe de uma coisa? O alimento não adianta se nós não temos fome, meus amigos. Ele é o nosso alimento, mas se nós não temos fome, não adianta. Precisamos ter fome e sede por Ele. Precisamos ter um anseio para conhecer mais dEle, por buscar a Ele, uma extrema devoção, sabe? Um desespero santo, Jesus, Jesus, Jesus. É isso. Ah, não, mas isso aí é fanatismo. Não, meus irmãos. Ele nos criou para isso. Ele nos criou para isso.
Essa verdade tem que entrar em nossos corações, essa verdade tem que entrar, sabe, ir no nosso espírito ali, pegar de dentro para fora. Renovarmos a nossa mente. Nós precisamos renovar a nossa mente com as palavras, com tudo que Ele diz, entender o porquê, da onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui, para onde nós estamos indo, senão a gente vai ficar andando sem rumo, para lá e para cá. Qual o propósito de nós estarmos aqui hoje? Qual o propósito pela qual Jesus te criou? Te colocou na família que você nasceu, te colocou no emprego que você está, te colocou na faculdade que você está, te colocou na academia que você está. Qual o propósito? Nós precisamos parar, meditar e refletir. E dentro disso, vocês aguentam mais um pouquinho? Estou indo para o último ponto, tá bom? Bora lá. E dentro disso, quando nós decidimos ser discípulos, né? Automaticamente, nós entramos num relacionamento. Não tem como ser discípulo sem um relacionamento. E aí é nesse relacionamento que nós começamos a entender também as vontades e as ordenanças dele. Que a Bíblia vai dizer que aqueles que amam Jesus não são aqueles que o obedecem e expandem o seu reino. É Bíblia. Os que me amam são aqueles que guardam os meus mandamentos. Que guardam, que praticam, que exercem. Esses são os que me amam. A gente vai ver aqui um dos mandamentos de Jesus, que é em Mateus 28, 18, 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E aí tem uma promessa que é fantástica, pelo menos para mim mexe comigo. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Oh! Vocês têm noção disso? Que essa é uma promessa de Cristo? A partir do momento que nós exercemos isso, com o coração, a promessa dele é que ele estará conosco todos os dias. Não é um dia, não é só aqui no domingo, no culto, não é só no PG, é todos os dias. É na segunda, é na terça, indiferente. Nós precisamos renovar a nossa mente contra essas verdades. Saber que mesmo no dia bom ou no dia mau, ele sempre estará conosco. Não importa a situação qual eu estou passando hoje, não importa se é uma situação financeira, se é uma situação de doença, eu renovando a minha mente, eu sei que eu estou com Ele todos os dias e Ele está no controle de tudo, indiferente se aquilo for bater com aquilo que eu acho ou não, mas eu sei que está no controle dEle, porque lembra-se, eu morri, então se foi diferente do que eu pensava, glória a Deus, porque foi como Ele pensava. E quando eu cheguei aqui em 2018, sabe, eu vindo da Cracolândia, entrei aqui num culto de domingo, eu falei, e aí eu ouvi o Senhor me chamar, eu senti que o Senhor estava me chamando, mas quando eu entrei aqui, até o apóstolo Paulo que estava pregando no dia, e ele fez o apelo quando eu vi, eu não sei como, mas quando eu vi eu estava aqui na frente, não lembro, só sei que eu estava aqui na frente, e eu falei, Senhor, eu não sei o que vai ser. Na minha mente, sabe por quê? Porque na minha mente era só Ele me libertar das drogas, me libertar, me tirar da lama, sabe, de onde que eu estava, e eu vim para o culto de domingo. Na minha cabeça era só isso quando eu entrei aqui. Mas eu entendi que Ele nos chama para um propósito maior. Aí eu falei, Senhor, não sei como o Senhor vai fazer, porque eu não tenho nada, tinha perdido tudo, totalmente desacreditado moralmente, em qualquer lugar, financeiramente, enfim, em todos os aspectos. Falei, não é possível, que o Senhor disse que tem um propósito maior para a minha vida. Mas eu lembro que eu fiz uma oração, eu não sei como o Senhor vai fazer, mas uma coisa eu te prometo, eu vou me entregar. E glória a Deus, hoje estamos aqui, não falo pelo fato de estar aqui pregando, mas glória a Deus, porque muitos diziam para minha família que eu não tinha mais jeito. Se enganaram, hein? Porque vocês olham, não é sobre o que as pessoas pensam, não é sobre o que nós pensamos, mas é o que é a verdade dele, é o que está ligado nos céus. Glória a Deus. Aleluia. Então, diante disso, ele nos chamou como os discípulos, não apenas para, como nos diz aqui, não apenas para frequentar um templo, um PG, sabe, mas é sim viver e expandir o reino dele.
Aonde quer que nós estivermos inseridos, meus amigos. Há um propósito maior, não foi à toa, como eu disse aqui, não foi à toa que Ele te colocou na família que você nasceu, não é à toa que Ele te colocou na empresa que você está, não é à toa que Ele te colocou na faculdade, na escola, não é à toa que você pega aquele mesmo ônibus todos os dias. Renovação da mente. Sabe, desde 2018 eu tenho vivido essas coisas com Cristo, onde que Ele tem me colocado. A gente tem a Escola Audaz, eu falo sobre a igreja, né, a expansão da igreja em uma das aulas, e aí eu conto um pouco das experiências que eu tenho, tanto no trabalho quanto na academia. Sabe, no trabalho rapidamente, tinha um diretor, hoje ele não está mais lá, e ele chegou, ele sabia a oportunidade, então, ele sabia da minha história porque, como é que eu posso explicar? As coisas acontecem naturalmente. Então, quando eu via lá, conversando com o pessoal no trabalho, eu já estava falando de Jesus e contando meu testemunho para eles. Então, as coisas não aquela coisa, ser incisivo, chato, não. É que nem eu falo, os peixes pulavam dentro do barco. Então eu só aproveitava ligado com o Espírito Santo, essa é a hora, aí eu já começava. Então todo mundo ali começou a conhecer o meu testemunho e eu falar de Jesus e tal, e isso despertou um interesse na equipe, da minha empresa toda ali, né, para os que vão todos os dias. E aí esse diretor chegou, Rodrigo, pelo amor de Deus, a minha esposa foi diagnosticada com câncer de mama. Aí eu olhei para a cara dele assim, né, ouvindo, posso orar por ela? Ele falou, por favor. Aí eu pedi permissão também para trazer, na época, para o pessoal da igreja. Posso levar para o pessoal da minha igreja orar por ela? Ele, por favor, pode sim. Beleza, trouxe, mandei para o pessoal no grupo da liderança, começamos a orar, começamos a ser intencionais nessa oração. Eu não lembro se foi exatamente quantos dias ou um mês, que ela foi refazer o exame para marcar a cirurgia, para ver como é que estava, para poder marcar a cirurgia. Aí eu estou lá no meu escritório, aí ele chega Rodrigo, você não vai acreditar. Aí ele pegou com os 2 laudos. Esse é com câncer, esse é sem câncer. Essa é a realidade. Essa é a realidade dos discípulos. É isso. Nós temos que expandir o reino de Deus. E não é sobre mim, não é sobre você, é tudo sobre Ele. É tudo sobre Ele. Que o Cordeiro receba a recompensa. Eu não quero status, eu não quero fama, eu não quero microfone não, eu só quero que Ele seja conhecido, que Ele seja exaltado, que Ele seja glorificado, que Ele seja conhecido. Eu não quero ajuntar tesouros nessa terra, eu quero ajuntar tesouros nos céus. E isso precisa fazer a gente começar a queimar, precisa fazer a gente começar a ser intencionais, precisa fazer os nossos olhos voltar para Ele. Oh, meus amigos. Aquele dia que eu entrei, não foi aqui, foi lá. Eu não sei explicar para vocês, mas foi o amor mais suave e mais leve que eu experimentei na minha vida. Cada um de nós temos as nossas experiências, sabe? Nenhuma experiência é igual. Mas eu posso falar a partir das minhas experiências. É quando parecia que eu olhava para Ele com os olhos de amor, sabe? Eu fui atraído por Ele. Que nós possamos olhar para Ele, caminhar em direção a Ele, não importa o que aconteça, não importa o que se passe, caminhe em direção à cruz, caminhe em direção a Jesus, não importa a situação que você está, não importa se é uma doença, uma falta de emprego, um filho, marido ou filha viciado em drogas, não importa, caminha por Ele, caminhe em direção a Ele, porque Ele é o único que pode resolver os nossos problemas. Jesus, solução urgente. Amém? Estão comigo ainda? Gostaria de chamar o pessoal do louvor, já ia esquecendo aqui. Em Lucas 9, vai dizer que Jesus convocou os discípulos e deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios. Sobre alguns? Foi só sobre alguns? Sobre? Isso é uma verdade bíblica. Isso é uma promessa. Aqui já foi liberado para nós. E para curar doenças, nós precisamos tomar posse, meus irmãos. Nós precisamos crer nas promessas bíblicas. Mas eu não tenho o dom de cura. Peça e comece a exercer. Comece a exercer, é pela fé. Comece a pedir, comece a exercer. E enviou-lhes a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos.
Nós precisamos nos atentar aos mandamentos de Jesus e às promessas, querido. Então você é o instrumento. Você é o instrumento aonde você estiver inserido. Você é o instrumento para mudar a sua casa. Você é o instrumento para mudar o seu trabalho. Você é o instrumento para mudar aonde você estiver. Eu tenho academia eu frequento academia aqui na minha rua. É incrível porque eu tô lá, eu faço o meu treino, eu fico quieto, eu não fico conversando com ninguém. E as pessoas começam a se aproximar e a conversar. Irmãos, acho que é o quarto rapaz que eu prego para ele lá dentro. Eu não estou falando isso eu estou falando isso para exemplificar o que nós devemos ser no reino de Deus. Eu prego com o meu testemunho, eu começo a falar do meu testemunho, daqui a pouco já ganho o coração da pessoa, a gente vai se falando, né? Todos os dias que eu encontro na academia, aí sempre eu vou trazendo uma palavra. É isso, não precisa ser pesado, é leve. O Espírito Santo torna tudo leve. Não precisa você ser, que nem fala, o chatão. Não, o Espírito Santo nos conduz a isso. E aí sabe o que me enche de alegria? É que esses dias eu cheguei, um rapaz no qual eu tinha contado meu testemunho, eu tinha falado algumas coisas para ele chegou, Rodrigo, eu estou me aproximando de Deus. Eu estou lendo a Bíblia, cara. Eu estou orando. Cara, meus irmãos, você acha que não é sobre status, não é sobre fama, não é sobre reconhecimento, é tudo sobre Ele, é por Ele, é para Ele. O Cordeiro receba a recompensa dos nossos serviços, o Cordeiro receba a recompensa das nossas atividades. Se você está aqui pregando, ministrando, tocando, liderando o PG, não é por você, não é por seu status de liderança, por seu status de pastor, enfim, seja lá qual for, não é por ele que o Cordeiro receba a recompensa, que o Cordeiro seja glorificado, que o Cordeiro seja exaltado, e naquele dia, quando nós encontrarmos com ele, ele vai olhar com seus olhos de amor, com seus olhos de fogo e dizer, servo bom e fiel. Eu te conheço, não diferente daqueles que, Senhor, Senhor, em seu nome nós pregamos, em seu nome nós profetizamos, em seu nome nós fizemos isso, em seu nome nós fizemos aquilo, aparta-te de mim, pois eu não te conheço. Se isso não mexer com você, eu quero, Senhor, sabe meus irmãos, a maior esperança não é que nós vamos andar em ruas de ouro, que nós vamos morar em mansões, que não vai haver mais choro, que não vai haver mais lágrimas nem dor. Sim, isso faz parte, mas sabe o que mexe comigo? É que eu o verei face a face. Faz parte. Caminhar em rua de ouro, faz parte, morar em mansão lá, as casas ordenadas por pedras preciosas, nós o veremos. Vocês têm noção disso? Nós o veremos em sua plenitude, face a face. O homem judeu que se entregou por mim e por você naquela cruz, para que hoje nós estivéssemos aqui e para que nós tivéssemos vida eterna, nós o veremos. Então Jesus chamou você mesmo, o endemoniado gadareno, legiões de demônios. Jesus expele os demônios dele. E ele diz, Senhor, deixa eu ir contigo, volte, conte o que o Senhor fez contigo, porque o Senhor é bom, conte a sua família, conte a sua parentela. E ele se tornou um missionário na cidade dele, onde ele estava inserido. A mulher samaritana vivia isolada e rejeitada, mas o encontro com Jesus mudou tudo, e ela se tornou uma evangelista onde que ela passava. Aonde ela passava, ela falava do seu Senhor, aonde ela passava, ela falava das obras do seu Deus. Paulo, o maior perseguidor da igreja, teve um encontro com Cristo no caminho de Damasco. E ele foi um dos maiores propagadores do Evangelho. O homem que escreveu boa parte do Novo Testamento. Então, se você foi tocado por Jesus, se você foi transformado por Jesus, quando ninguém acreditava em você, se o amor dele te encontrou, então retribua esse amor. Retribua. Aonde quer que você estiver, retribua tudo aquilo que você tem recebido de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. A sua prosperidade, hoje muito se fala de prosperidade, mas se a sua prosperidade não for aquela que impacta e transforma as vidas das pessoas, não é a prosperidade de Deus. É incoerente dizer que o Evangelho mudou as nossas vidas e não querer isso para a vida das outras pessoas. É incoerente dizer que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus cura, mas não querer isso para o restante das pessoas.
Nós precisamos nos acender, nós precisamos nos examinar, nós precisamos caminhar sobre essa verdade. Ele é o Filho de Deus, meus amigos. Ele é o Filho de Deus, a expressão de amor do Pai. E Ele veio revelar o Pai. Cristo veio revelar o Pai. E a partir do momento que nós decidimos segui-lo como discípulo, essa responsabilidade de revelar o Pai recai sobre mim e recai sobre você. Essa é a nossa responsabilidade, de revelar o Pai. Mas a partir de quê? A partir da vida de Cristo. Mas para revelar Cristo, nós precisamos nos esvaziar de tudo. Nós precisamos entregar tudo que nos está atrapalhando, de conhecer mais dEle, de fluir mais dEle. E essa é a manhã, o qual nós deixaremos tudo aqui. Essa é a manhã no qual nós entregaremos tudo que está em nosso coração. Ele continua nos chamando até os dias de hoje, mano, para realizar aquilo que já é realidade nos céus. E aquilo que nós construímos aqui, nós já vivemos a eternidade, mas aquilo que nós construímos aqui é o que vai nos sustentar lá. É o nosso galardão. Eu não, sabe, fazendo uma comparação, eu não quero estar lá no fim da fila. Trazendo as devidas proporções, não me entendam mal. Mas eu quero estar lá, se puder, ali ó, nos pés dele. Essa é a vida que nós temos para queimar e expandir o reino dele. Ele nos chama hoje para sermos discípulos, ele nos chama para relacionamento e intimidade. Ele nos chama para expandir o reino dele hoje. Em Adão, no Éden, Adão foi criado para exercer o governo sobre a terra. Deus o governo dos céus. O homem pecou, mas em Colossenses 1:20 vai dizer que em Cristo Jesus houve reconciliação dos céus e da terra. E eu e você somos o ponto de conexão entre os céus e a terra. Então o que nós ligarmos aqui será ligado nos céus, o que desligarmos nos céus será desligado na terra. Essa é a verdade como discípulos. Essa é a verdade como cristãos. Sabe, nós precisamos ser discípulos expansivos. O que é ser um discípulo expansivo? Como a água, como o sal, como a luz e como o fermento. Todos esses elementos Jesus usou como metáfora para descrever o reino dele, o reino de Deus. Só que nenhum desses elementos é eficaz se ele ficar contido dentro de 4 paredes. O sal deixado no saleiro, ele é inútil. A água parada, vamos dizer aqui, ele só é servido para criar dengue. A luz, quando está bloqueada, a luz, quando ela está somente no ambiente, ela resulta em escuridão em outros lugares. O fermento, se ele estiver somente num recipiente, ele se torna inerte. Nós precisamos ser expansivos, assim como ele já falou sobre a sua igreja. E as portas do inferno não prevalecerão sobre a sua igreja. Essa é a verdade sobre nós. Ele é tão maravilhoso, meus irmãos, tão maravilhoso, que ele não precisa de nós para nada. Deus não precisa de nós para nada, mas Ele decidiu contar comigo e com você para a expansão dEle, para que o nome dEle seja glorificado, para que o nome dEle seja conhecido. E essa é a verdade sobre nós, amém? Pedir para vocês se colocarem de pé. Shokotoro baba 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 baba. Shokotara baba 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 suriri. Feche seus olhos. Ele está aqui, meus irmãos. Ele está aqui. E Jesus tem nos chamado. Jesus tem nos chamado. Talvez você entrou aqui hoje pela primeira vez. E você está ouvindo a voz de Jesus te chamando. Deixa eu falar. Jesus é um presente do Pai para nós. Jesus é um presente do Pai para nós. E sabe o que nós fazemos com o presente? Um presente ou nós aceitamos ou nós rejeitamos. E não tem coisa melhor do que nós aceitarmos Cristo Jesus, que é o presente do Pai para nós. É o único que pode nos curar, nos salvar e nos libertar. Então se você está aqui pela primeira vez, ou enfim, indiferente de ser a primeira vez,
e quiser entregar a sua vida para Jesus, levanta sua mão, nós queremos orar por você. Se tiver alguém aqui que queira entregar a sua vida para Jesus, que queira entregar o seu caminho para Ele, levanta sua mão, nós vamos estar orando por você. Amém, glória a Deus. Agora, para você que essa mensagem te pegou no seu coração, o Espírito Santo está aqui, e esse é o momento de nós entregarmos para Ele tudo aquilo que tem nos atrapalhado, de sermos mais intensos, de sermos mais profundos no nosso relacionamento com Ele, de sermos verdadeiros discípulos. Se você entendeu essa mensagem e examinou e sente algo, coloque, nós vamos estar orando, coloque a mão no seu coração, esse é o momento de você começar a entregar para Ele. É o momento de você entregar sem volta, sem reservas, esquece reservas. É Ele, porque Ele é tudo, e se nós estivermos nele, o que temeremos? Então, comece a orar, comece a entregar para Jesus, comece a colocar isso diante dele. Oh, sim, Jesus, nós te amamos, Senhor. Tome, Pai, tome lugar neste lugar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor é bom, Senhor. O Senhor é bom e o Senhor sempre nos ouve, Pai. Ó Pai, nós estamos aqui, Pai, nessa manhã, para dizer que nós somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Ó Pai, que essa manhã que veio, essa mensagem que veio como uma flecha em meu coração e veio trabalhada durante anos em mim, Senhor. Que essa seja a verdade também sobre nós, sobre cada um de nós aqui, Pai, em nome de Jesus. Por isso, Pai, eu oro para que nós possamos realmente, Pai, com intencionalidade entregar tudo aquilo, Pai, que está nos atrapalhando, Pai, de conhecer mais e mais e mais de Ti, Pai. Ó Pai, Tu sondas e conheces o coração de cada um dos meus irmãos aqui, Pai. O meu e de cada um, Pai. E se tiver algo, Senhor, que está nos impedindo, Senhor, de nos aprofundarmos no conhecimento de quem Tu és, Pai. Ó Pai, que o Senhor externe, Senhor, mas não como um peso de culpa, não como culpa, mas que para que possa ser tratado, para que possa ser curada, para que o Senhor seja tudo em nós, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Eu oro para uma renovação de mente aqui, Senhor, neste lugar. Eu oro por uma renovação de mente em cada um de nós. Eu oro por corações aqui, Senhor. Ó Pai, corações de pedras venham ser transformados em corações de carne, Senhor. E que o Senhor derrame do Teu Espírito sobre nós, Senhor. Pois não é mais nós que vivemos, mas o Teu Filho, Cristo Jesus, vive em nós. Não é mais sobre a nossa mente, mas é a mente de Cristo que habita em nós. É a mente de Cristo que está em nós. Então, Senhor, que os nossos pensamentos sejam os Seus pensamentos. Ó Pai, que as nossas atitudes sejam as Suas atitudes, que as nossas ações sejam as Tuas ações, Senhor. Ó Pai, nós entendemos, Senhor, que nosso relacionamento contigo é tudo, e não existe nada de bom fora dele, Senhor. Ó Pai, que a maior recompensa é que um dia nós te veremos face a face. Essa é a maior recompensa de nós, Senhor. Por isso eu te peço, Espírito Santo, continue trabalhando em nós e através de nós, limpando-nos, limpando os nossos corações, desentulhando os corações. Espírito Santo, tem coisas que é difícil da gente entregar, tem coisas que é difícil da gente liberar, mas, Espírito Santo, nos ajude a entregar aquilo que nós temos dificuldade nessa manhã, tudo, em nome de Jesus, amém e amém. Dá uma salva de palmas ao nosso Senhor Jesus Cristo.